Adoro o Vitinho. O cromo de hoje começou, na verdade, nos anos 80 e depois espraiou-se pelos anos 90 dentro. Não se espraiou muito, mas espraiou-se um bocadinho. Se não me engano, falámos dele na primeira versão da caderneta de cromos. Eu não sei se não ficámos só pela versão anos 80, mas hoje entramos a fundo no fenómeno que é Vitinho. Sim, Vitinho, o jovem campónio de chapéu de palha e jardineiras que mandava a petizada para a cama com canções de embalar que a RTP passava todas as noites ali a seguir ao telejornal. O Vitinho ganhou vida própria de tal maneira que, a dada altura, eu creio que o país se esqueceu das suas origens. As primeiras aparições dele foram enquanto mascote dos cereais infantis Milovite, da empresa Milupa. Ai, que viagem ao passado. Vou arriscar ao dizer que o nome Vitinho vem do Vite, da palavra Milovite. Deve ser. E que se refere a vitaminas. Então é apenas um rapaz chamado Vitor. Pode ser só Vitor. Show Vitor. As primeiras aparições. Que hoje em Hoje é dia, só Vitor. já é o Sr. Vitor. Mas não tem o Vitinho. As primeiras aparições do Vitinho foram então em anúncios a nutritivas papas, como por exemplo este anúncio aqui. Com Milovite, tu ficas forte e crescer é uma aventura. Milovite, o Vitinho e tu, que trio! Nós em Milovite, amigos para a vida. Era João David Nunes, com quem estive ontem. Sou a única a achar que hoje em dia a expressão que trio aplicada a uma papa para crianças não seria talvez a melhor ideia. Não sejas assim. Vasco, estamos a arrebentar com a inocência do passado. Que trio! Foi nestes anúncios que Vitinho apareceu pela primeira vez. Criação imortal de um designer chamado José Maria Pimentel, um tipo com um talento tremendo. Ele não fazia ideia do quão imortal ia ser aquele boneco de ar campestre. Eu vi uma entrevista com ele em que ele dizia: em publicidade o nosso trabalho não costuma durar mais do que 6 meses. E o que é certo é que ainda há pouco tempo saiu uma nova série de livros infantis com histórias do Vitinho. O garoto campestre tornou-se uma instituição nacional e conseguiu tornar-se mais famoso que a própria marca de cereais de que era mascote. Sobretudo quando se transformou na canção de embalar oficial de Portugal a partir do dia 16 de outubro de 1986, o dia em que, por volta das 9 da noite, se não me engano, era 9 da noite. Era. Um vídeo maravilhosamente bem animado mandou as crianças da altura para a cama. Eu pela às vezes primeira não vez. gostava nada dele. Era este Porque eu não vídeo. queria ir dormir. Não querias ir dormir, E claro, começava a dar claro. apaguem a televisão. Vamos ouvir o primeiro, a primeira canção do Vitinho. Está na hora da caminha, vamos lá do A voz de Isabel Campelo. Isabel Campelo. fora, as estrelas dormem a sorrir. E amanhã cedinho, bem cedinho, tu vais ver. Acordas mais forte e mais esperto, isso é crescer. Boa noite. Entre os pais? Dorme bem. Isto é treta. Nenhum miúdo se ri desta maneira. Com a ideia de ir para a cama. Estava-lhe a fazer cócegas. Bom, a primeira canção do Vitinho era de facto cantada Não por. nos estragues, não nos espera. Desculpem. Adeus e até amanhã. Eu canto esta música aos É que eu meus acho filhos. que as pessoas nos carros Claro, estavam claro. a cantar É a isto. única Claro, música que claro. eu sei de cor. E atenção, e depois, quando passava na televisão, Sim. dava logo colado a isto uma versão instrumental, quase um lullaby. É verdade, era. Para as crianças adormecerem. Isabel Campelo, eu devo dizer, é proprietária de uma das vozes mais cristalinas deste país. E eu sempre achei a canção em si era muito animada. Em mim? Para mandar em si, Vasco. Era muito animada para predispor os miúdos para o soninho, apesar de acabar dessa maneira doce e noturna. Mas o que é certo é que os miúdos da segunda metade dos anos 80 adotaram-na obedientemente como hino da hora de deitar. Apesar da Vera não se querer deitar, mas às tantas. Mas era fixe a pessoa deitar-se Eu como às era. vezes não O que tinha que queria. acontecer, Eu às tinhas que vezes não obedecer. queria. E uma coisa gira disto, a tal musiquinha instrumental Sim. era um bom pano de fundo para colar à música do Vitinho, a criança ir para a cama e Sim. daí uma cançãozinha de embalar. É Não isso, é é como isso. hoje em dia, por exemplo, no canal Panda, e sim, estou a falar com vocês, senhores do canal Panda, que passa a música dos Caricas para ir para a cama, não é? Sim. Volta das 9 e tal, acaba a música, E Cuba, não, a acaba a seguir. criança e já a seguir o Rei Juliano! I like to move it. Não pode ser, não pode ser. tempo! Não deu tempo a subir as escadas! Este primeiro vídeo do Vitinho Está com o comando na mão para apagar. era um vídeo muito louco, chegava a incluir nudez, a dada Ele altura. escorregava por um lençol, Sim, não era? ele rebentava a bolha de espuma de pasta de dentes dentro da qual estava a voar. E então cai e fica sem as jardineiras e depois usa as calças como paraquedas. Sim. E ele acaba por
cair dentro do pijama pijama. e aterra numa das almofadas mais fofas que já se desenharam e os pais despedem-se dele. E eu fico sempre espantado com o quão urbanos parecem os pais, tendo em conta que Vitinho é um jovem agricultor. Na volta ele é um jovem urbano que sonha em ser agricultor quando crescer. Uns miúdos querem ser astronautas, ele queria usar um chapéu de palha e dedicar-se ao cultivo de cereais. Acho lindo isso. Então olha o Tom Sawyer como é que se vestia. É isso, era uma espécie de um Tom Sawyer. Em 88 surgiu um novo vídeo de Vitinho. Desta vez o tom da canção era mais relaxante e adequado à hora de dormir. Mas, se vocês bem se lembram, Vitinho tinha pior feitio neste vídeo. Vamos ouvir a segunda canção de Vitinho. Esta é épica, é épica. Foi-se embora, o certo adormeceu. Lá ao longe, tombando de mansinho, veio a noite a cantar para embalar o teu soninho. Isto é épico. E ao ouvir isto eu estava a pensar, nós tínhamos animadores e tínhamos músicas e músicos com categoria para fazer uma longa-metragem tipo Disney. Porquê que nunca se fez? E depois lembrei-me, porque é caro como ao caraças. E isto é Portugal. Portanto, nós só conseguimos demonstrar o quão bons somos a fazer animação em doses pequenas como esta. E isso é uma pena. E por falar em penas, Bem, Vitinho. Até amanhã. boa noite. Esta canção era cantada pela almofada de Vitinho, Pois era. que tinha a voz de Dulce Neves. Bem E o fofa. pai era José Ramos com uma voz incrível. Sim. Mas eu adorava a primeira versão. Fiquei muito almofada. chateada quando Eu eles também mudaram estou com de a versão. Elsa. Esta aqui não mexe comigo. Mas ainda há A mais. primeira, há mais. E posto isto, entramos pelos anos 90 adentro. E em 91, a dinâmica de tensão entre a almofada e Vitinho, Ainda, pá. em que a almofada é a voz da razão e Vitinho representa basicamente o espírito de todas as crianças do mundo às 9 da Ai, noite. eles andavam a lutar. Aí sobe um patamar. E até havia diálogo Como entre no eles. Joker? Já, pois já ventou que eu nem pela noite dei. O tempo nunca chega, eu sei. Eu adoro todos os vídeos de Vitinho, mas este é cantado pela lendária Eugénia Meli Castro. É Janinha que está a cantar. É. E ele entra no espelho, não é? Lá está o riso. Os anos passam, mas a criança ri da mesma maneira. Este vídeo tem algumas coisas que eu sou fã, como por exemplo o pijama andar sozinho com os braços estendidos como se fosse um monstro fofo. Ou então um campo de girassóis a deitar-se e a formar as palavras boa noite. Arrebatador, hein? Muito arrumado, é? O robô isso. vai para a gaveta. Atenção, isto melodicamente é uma canção incrível. É é? incrível, incrível. O último vídeo de Vitinho é de 1992 e eu constato que as canções foram ficando cada vez mais e mais épicas à medida que os anos iam passando. E a vénia final de Vitinho foi feita pela voz de Paulo de Carvalho e toda uma orquestra. Vamos a isso. Quando a luz, Sim. Deixa eu ouvir. coisas que a vida tem, vai-se o mundo deitar e tu também. Ai, quem me ver aí, dentro do seu lugar, nunca tarde. Isto é muito Paul McCartney, não é? É mesmo, não tinha pensado nisso. E milhões de aventuras viver, com as estrelas no céu a correr, e à terra apenas voltar se eu quiser. Tu vais adormecer. Esta foi a última Épico, épico, e foi a depois do última. adeus. O que ele fez é Olha, eu que. fiquei emocionada. É bonita Sou esta bem, canção. sou bem. E desta vez interagem com Vitinho e com a almofada um robô, lembram-se? Um robô e também uma figura de um super-herói que acaba com pasta de dentes no rabo. Quem nunca? Quem nunca? Há de novo. A pergunta é quem nunca. Há de novo nudez de Vitinho e desta vez finalmente vemos as caras dos pais É de que Vitinho. agora imagina cada um de nós. Não quero imaginar. Há nudez de Vitinho e vemos as caras dos pais de Vitinho e conseguimos até tirar algumas ilações sobre o estado daquele casamento.
É. E porquê? Porque Então, eles mas porquê? preparam-se para beijar Vitinho na cara, vem um de cada lado do ecrã e o Vitinho está no meio. E ele afasta-se. E ele afasta-se e os pais É isso, é. beijam-se na boca e depois ficam ambos com um ar estranho a seguir. Há quanto tempo não se beijavam? O que fez a rotina do dia-a-dia àquelas duas pessoas. Netflix. Não sei, mas se há um lado positivo no facto dos vídeos do Vitinho terem acabado com este, é que eu temo que se tivesse havido um outro, ele fosse sobre a luta pela custódia do garoto. Que horror. Bom, o que Era é- só E nesta para nota dar de às otimismo? crianças. O que é certo é que os vídeos de Vitinho permanecem como exemplos maravilhosos de animação feita em Portugal, com uma das mascotes mais carismáticas que já se criaram neste país. E o Vitinho seria sucedido pelos Patinhos, uma animação muito gira, protagonizada Sim. por meigas aves e que me leva a pensar no quão urgente deveria ser o cruzamento entre estas duas entidades, Vitinho Com cor e de patinhos. Patinhos. O Pato Vitó. Eu gostei, o pato Sim, estava a tentar juntar as duas palavras, mas dar Vitinhos, pavinho, patinho, pá. Esquece. Bom, quero uma petição já, ou deveria dizer uma patição. Eu de facto, quando quero, digo coisas bem apanhadas. Comercial.